Fala pessoal, Carlos falando aqui. Hoje é um vídeo de dica rápida também de um componente muito interessante que serve para fazer inspeção em chamada HTTP. Quem nunca precisou inspecionar uma chamada HTTP num desenvolvimento de aplicação web, não é? Talvez você tenha usado aí um Fiddler, um Wireshark ou alguma ferramenta de captura de request que às vezes funciona muito bem e às vezes dá um pouquinho de trabalho para você configurar e entender tudo o que está acontecendo. Então, se você precisa capturar os requests, entender o que está acontecendo, o que está passando, eu vou mostrar um componente muito interessante que vai te ajudar bastante nesse processo. Aproveitando, se você ainda não é inscrito no canal, deixa o seu like, se inscreva no canal para que esse conteúdo chegue para mais pessoas no YouTube, beleza? Muito bem, eu vou começar mostrando aqui o site do componente que se chama RIN, R-I-N. O RIN é um middleware que intercepta pacotes HTTP. O pacote está um pouquinho desatualizado, tá? Você fala, poxa, mas está desatualizado, 6 anos, mas ele ainda funciona muito bem e é muito simples de usar e funcionar, tá bom? Eu não vou navegar pela página aqui, depois eu boto o link na descrição do vídeo, você entra aqui e você dá uma olhada. Eu vou mostrar isso na prática para vocês numa aplicação usando o Visual Studio. Bora lá então! Então eu estou no Visual Studio 22, mas você pode usar o Visual Studio da sua preferência. Eu vou criar um projeto novo aqui no Visual Studio. No meu caso, eu vou criar um projeto de Web API, mas você pode usar também projetos MVC que funcionam da mesma maneira, tá bom? Vou criar aqui um projeto então, vou deixar o nome padrão ali. O projeto eu vou criar neste caso usando o Net 8, mas esse componente é feito no Net 3.1, então você pode fazer aí em qualquer outra versão aí acima ou igual a Net 3.1, tá bom? Recomendável que você use uma versão mais recente, obviamente. Vou criar então aqui o projeto. Projeto padrão, não tem nada de diferente, é o famoso Weather Forecast, que mostra aí a previsão do tempo pra gente, beleza? Como é que eu começo então usando o RIN? Vou adicionar o pacote RIN. Então você vai vir no gerenciador de pacotes, vai no browser aqui e vai digitar RIN. E aí o RIN está bem aqui no início, olha só, vou instalar o pacote, é um único pacote. Instalei o pacote. Feito isso, a gente vai adicionar os middlers lá no programa, né? No caso dessa aplicação, que é uma aplicação em Net 8, ela tem o programa, depende se está usando uma versão um pouco mais antiga aí de Netcore, você talvez tenha um startup, tá bom? Eu vou começar aqui então adicionando no builder.services.add RIN, adicionei o RIN aqui e depois eu vou adicionar o logger dele também, que eu vou mostrar a funcionalidade de logger. Você não precisa adicionar se você não quiser, tá? Eu vou colocar aqui no login add RIN logger, tá bom? Só isso. E depois aqui eu vou colocar dentro do development, tá bom? Então o RIN vai funcionar somente quando eu estiver em debug, mas você pode botar também a seu critério aí fora disso, tá bom? Aqui eu vou dar um app.useRIN e depois eu vou adicionar aqui o useRIN Diagnostic Render também, para ele coletar mais informações para nós, tá bom? Só isso. Então adicionei duas linhas aqui e adicionei duas linhas aqui. Vamos rodar essa aplicação e ver o que acontece? Bora lá! Então estamos chamando a aplicação aqui. Então tá aqui a minha aplicação. A aplicação comum, tá bom? Então esse aqui é o Weather Forecast, não tem nada demais aqui. Vamos dar um tryout aqui, ok? Vou dar um get. Eu vou copiar essa URL aqui para o meu outro browser aqui, para não ficar trocando de tela aqui e o vídeo ficar um pouquinho mais dinâmico, tá bom? Então eu vou copiar aqui a URL da aplicação. E como é que eu acesso o RIN? Usando o mesmo endereço /RIN. Então tá aqui o RIN, olha só que interessante. Vou vir aqui, vou chamar, ó, get tryout. Vou dar um execute. Olha só o que aconteceu. O RIN começou a pegar aqui todos os requests que estão passando pela aplicação. Pega o request, toda a chamada aqui para mim. Pega também a resposta, né? Me dá a resposta aqui, tá me dando um JSON, que é o padrão. Me mostra também no formato aqui de árvore, olha só, que eu posso olhar como se fosse um array. E mostra até em X, se você quiser olhar também, tá bom? A timeline, que é o tempo que ele levou e o que ele fez. E depois o trace, que a gente ainda não tem nada aqui, tá bom? Uma coisa interessante que ele faz aqui, se você vier aqui no Export Save, eu posso copiar o request em um comando cur. Eu vou abrir o Notepad aqui e vou colar aqui o comando. Olha só, ele fez um cur que representa esta chamada aqui. Então isso pode ser bastante útil também aí durante o desenvolvimento para fazer alguma chamada ou uma documentação, tá bom? Beleza, mas aqui é uma aplicaçãozinha muito simples, né? Não faz muita coisa diferente. Vamos adicionar aqui uma chamada externa, porque aí é onde o negócio fica útil, né? Beleza? Então eu tenho aqui uma chamada já pronta que eu fiz HTTP só para a gente ganhar mais tempo. Então eu vou pegar aqui e vou colar uma chamada para uma API qualquer aqui, tá bom?
Só para simular uma chamada externa, vou colocar aqui embaixo deste código aqui. Então tá aqui, olha só. Chamei aqui de país, tá bom? Vou colocar o HTTP client aqui ainda. E estou chamando uma API que chamada REST Country, que simplesmente traz aí os dados do Brasil, tá bom? Para funcionar isso aqui, vamos adicionar aqui no services builder.services.add HTTP client. Você já sabe, né? Mas não custa relembrar que é interessante usar o Middle para fazer o controle dos HTTP clients para você não ter um problema aí de ficar instanciando HTTP client e a sua aplicação acabar exaurindo o recurso do sistema operacional. Vamos lá. Então eu vou chamar aqui, vou criar um HTTP client, que eu vou chamar aqui de HTTP client, com um underlinezinho aqui. Ok, e vou injetar aqui usando o YHTTP client factory, e vamos aqui então criar aqui. Ele já me deu a dica, né? O Visual Studio está bastante interessante. Estou usando a versão 22 preview aqui. Mas ele dá bastante utilização de código já. Então beleza, está aqui a minha chamada do HTTP client, estou chamando aqui o REST countries. Vamos executar novamente aqui a nossa API, tá bom? Ele vai abrir aqui na minha janela do lado, eu vou abrir o meu browser aqui que eu já estou com a API, vamos só atualizar aqui. Eu tenho agora um Weather Forecast país, Ring está aqui também, não tem nada ainda. Vamos chamar então aqui a API externa. Está aqui retornando um punhado de informação da API. E lá no Ring eu vejo também as mesmas informações, o response que está aqui embaixo, a timeline que tem um pouco mais de informação e um trace agora em modo texto, né? Eu tenho toda a chamada. O que esse timeline está me dizendo? Olha só, nesse momento aqui, esse timeline aqui foi o início da chamada HTTP, aqui ele enviou o HTTP, depois ele pegou aqui, ó, recebeu a informação, trouxe a informação e finalizou recebendo a informação. Então eu tenho aqui uma linha do tempo que eu posso olhar performance e várias outras coisas. E tenho também aqui um trace de tudo que ele fez, né? Ó, chamou aqui, ó, tá aqui a chamada HTTPS que ele fez dentro, assim como está no request. E uma coisa interessante também é o tratamento de erro. Ele pega erro, o Ring. Eu vou parar aqui o código e nós vamos simular aqui um erro na aplicação, tá bom? Um erro na chamada, por exemplo. Eu vou copiar esse endpoint aqui e vou chamar isso aqui país erro, vou dar um nome aqui país erro, e eu vou mudar aqui como se fosse uma URL que não existe, tá bom? Vamos chamar aqui, o que vai acontecer então? Ele vai ter um endpoint novo agora, né? Que é o país erro, vou dar uma atualizada aqui então no Swagger. Tá aqui agora eu tenho um país erro, o Ring tá aqui de novo. Vamos chamar primeiro aqui a chamada normal, né? Funcionou, tá aqui, trouxe os dados, agora vamos aqui na chamada com erro. Tá lá, deu um erro 500 aqui, tá? Podia ser um outro erro, mas deu um erro 500, tá aqui a stack do erro todinho. O que o Ring pegou? Olha só, tá aqui, essa é a primeira chamada, essa segunda ele adicionou aqui uma aba exception, que ele também capturou aqui todo o stack da chamada. Então, além de ter o request, de ter a resposta, que nesse caso não veio, né? A timeline, eu tenho aqui o trace e o exception, tá aqui a chamada, olha só. Então, um componente muito interessante, muito simples de usar. Espero que vocês tenham gostado da dica e até o próximo vídeo.